Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola sobre vícios no processo eleitoral. Ontem, o jornal O Estado de São Paulo publicou uma matéria especial denunciando uma prática aparentemente comum entre os partidos políticos, a compra de candidaturas. Eis a manchete da reportagem. Partidos fazem leilão por candidatos a deputado federal que são competitivos. Passe pode valer até R$ 1 milhão. Candidatos com capacidade de atrair votos, mesmo sem chance de vencer, são procurados para servirem de escadinha para as estrelas dos partidos. É isso mesmo que você ouviu. As legendas partidárias foram às compras no mercado de candidatos e voltaram cheias de candidaturas de mentirinha. Candidaturas cuja principal finalidade é enganar o eleitor. Para entender como funciona esse engodo do candidato escadinha, é importante que você conheça o conceito de quociente eleitoral. Como o próprio nome indica, o quociente é o resultado de uma divisão. A Justiça Eleitoral soma todos os votos válidos para deputado federal e divide pelo número de cadeiras disponível por estado na Câmara. Aqui em São Paulo, por exemplo, em 2018, foram pouco mais de 21 milhões de votos válidos concorrendo por 70 cadeiras. Assim, o quociente eleitoral para deputado federal foi de 301 mil votos por vaga. Portanto, aqui em SP, um partido só garante uma cadeira no Congresso se os seus candidatos somarem pelo menos uns 300 mil votos. E para vocês terem uma ideia, só 5%, só 27 dos 513 deputados federais foram eleitos com votação própria. O resto precisou aí dos votos do partido ou da coligação para conquistar o seu mandato. E um detalhe, o financiamento público dos partidos pelo fundo partidário e pelo fundão eleitoral é calculado essencialmente com base na quantidade de deputados federais eleitos. Ou seja, quanto maior a bancada, mais dinheiro público vai para o partido. Conhecendo esses fatos e números da democracia à brasileira, fica muito mais fácil de entender o esquema do candidato escadinha. O partido identifica uma pessoa com potencial de conquistar muitos votos e paga uma bolada em dinheiro para convencê-la a se candidatar. Isso, além de financiar a campanha e as despesas pessoais. Na maioria dos casos, essa pessoa não tem chances reais de se eleger e ela sabe disso. Mas os milhares de votos que ela pode conquistar serão contabilizados no bolo e vão ajudar o partido a garantir as cadeiras de deputado para os candidatos de verdade, que são os caciques, os políticos profissionais, os donos dos currais eleitorais, enfim, aqueles mesmos de sempre. É por isso que os candidatos comprados são conhecidos no meio político como escadinhas. Eles só participam da disputa eleitoral para servirem de degrau para outras pessoas subirem ao poder. E a matéria publicada pelo Estado é repleta de exemplos dessa compra e venda de votos. O presidente estadual de uma sigla admitiu que as negociatas são comuns e envolvem recursos além do fundo partidário. Aspas. O cara tem 25 mil votos, não ganha eleição em partido nenhum. Então ele diz, eu quero vender esses votos. Se eu for para o seu partido, quanto você me dá em dinheiro? Fecha aspas. Segundo um advogado envolvido na criação de uma nova sigla, um candidato a deputado federal, que obteve aí cerca de 90 mil votos na eleição anterior, chegou a negociar com 3 partidos diferentes e obteve propostas variadas para receber de 600 a 800 mil reais pela sua candidatura. Contudo, o preço para fraudar a democracia está inflacionado. Esse espertinho quer R$ 1 milhão para entrar em campanha e participar desse estelionato eleitoral. Segundo o advogado que relatou o caso, aspas, os candidatos que tiveram muitos votos estão se valorizando. Quem teve milhares de votos vale ouro e pede dinheiro para colocar no bolso, fora o fundo eleitoral, o fundão. E isso é no Brasil todo. E agora você deve estar se perguntando, não, mas peraí, além de ser imoral e antirrepublicano, isso também não é ilegal? Cadê a Justiça Eleitoral fiscalizando esse tipo de negociata? Bom, parece que as autoridades estão muito ocupadas tentando convencer a população de que a nossa urna eletrônica não é vulnerável e que o voto sem registro impresso pode ser auditado satisfatoriamente. Enquanto isso, mais uma vez, aflora a criatividade dos partidos para burlar a lei em um ambiente de impunidade. Segundo a apuração da matéria do Estado, oferecer dinheiro para que um candidato entre no partido não é ilegal, desde que a fonte não seja o fundo partidário, o fundo eleitoral ou o Caixa 2. Nesse caso, o Ministério Público Eleitoral já tem por onde começar as investigações, né?
porque todos os entrevistados admitiram que o suborno para candidatos escadinha tem origem nos fundos bilionários de dinheiro público que enchem os cofres dos partidos políticos. Vamos ver o que disse um candidato cortejado por 4 legendas que na eleição passada obteve aí mais de 30 mil votos e admite ter recebido ofertas em dinheiro, supostamente para despesas eleitorais. Eles, os partidos, sempre oferecem grana. Mas não é caixa 2 não, é dentro do fundão, para aqueles 45 dias de campanha. Isso aí é normal oferecer. Uns oferecem menos, outros mais. Já vi muito candidato gastar milhões e não se eleger. Exatamente, candidato. Esse é o ponto. O desperdício de dinheiro público, de bilhões de reais de dinheiro público, para enganar o eleitorado em campanhas fadadas ao fracasso. Campanhas cuja única finalidade é eleger outros candidatos que sozinhos não teriam representatividade para ocupar um lugar no Congresso Nacional. Sem falar nas hipóteses muito plausíveis de compra de candidatos com dinheiro de origem ilícita e não declarada. Mas mesmo nos casos contabilizados de financiamento de campanha, qualquer um sabe que a coisa mais fácil do mundo é superfaturar contratos no período eleitoral, inflando os custos e recebendo o excedente por fora. A reportagem do Estado é categórica nesse sentido. Aspas, procuradores do Ministério Público Eleitoral admitem que crimes ocorrem nessa fase das eleições. Entretanto, passam muito abaixo do radar dos investigadores focados nas principais campanhas ao Executivo. Em outras palavras, ao que tudo indica, a justiça eleitoral, das urnas eletrônicas inexpugnáveis, do sistema invulnerável e da reabilitação de candidatos corruptos não vai fazer nada. Claro que, havendo vontade política, seria muito fácil mitigar esse problema independentemente de fiscalização. Bastaria fechar a generosa torneira de dinheiro público das agremiações políticas. Vamos combinar que partidos são organizações privadas, que representam interesses particulares, interesses setoriais. E como qualquer clube, qualquer associação, qualquer igreja, devem ser mantidos com contribuições dos seus filiados ou de simpatizantes. Mas hoje é o povo brasileiro, pagador de impostos, que banca essa zona eleitoral. Em 2021, o Congresso Nacional, legislando em causa própria, aprovou, em plena pandemia, em plena crise econômica, um fundão eleitoral de 4 bilhões e 900 milhões de reais de dinheiro público para ser desperdiçado nas campanhas de 2022 e as suas respectivas propagandas enganosas. O valor causa espanto, especialmente considerando que em 2018 o fundão era bem menor, 1 bilhão e 700 milhões de reais. À época, as eleições foram realizadas sem maiores percalços e o candidato vencedor à presidência da República nem utilizou verbas do tal fundão eleitoral. Aliás, segundo prestação de contas entregue ao TSE, a campanha do Bolsonaro em 2018 registrou apenas 2 milhões e 400 mil reais em despesas, comprovando que gastos eleitorais multimilionários não são imprescindíveis e, portanto, não deveriam ser bancados com dinheiro do povo. Qual a justificativa plausível para aumentar o fundão eleitoral de uma eleição para outra em plena crise econômica? Não tem. E, de novo, não foi um aumento qualquer. O fundão escalou de 1,7 bilhão para quase 5 bilhões de reais. É um salto de 188%, o valor praticamente triplicou. Pessoal, é um assinte. Tanto que o presidente da República vetou esse aumento escandaloso, mas deputados e senadores, de olho no dinheiro fácil para suas campanhas, derrubaram o veto. E é esse fundo bilionário que agora ajuda a bancar os tais candidatos escadinha. Gente que literalmente está leiloando seu potencial de votação para a legenda que pagar mais caro. Mas além de reduzir ou distinguir o financiamento público de campanhas, tem outra medida que ajudaria muito o eleitor a fugir dessa armadilha de votar em um candidato escadinha. A possibilidade da candidatura independente. O Brasil é um dos únicos países no mundo que exige filiação partidária para candidaturas. E isso afasta muita gente boa, muita gente honesta da política. Inclusive, tem vários juristas que sustentam que essa limitação à liberdade política do cidadão brasileiro é uma violação aos direitos humanos e ao Pacto de San José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário. Mas trazendo um pouco mais para a nossa realidade concreta, vocês já pararam para pensar que nesse nosso sistema viciado, mesmo o presidente da República, o político com maior engajamento no país, mesmo ele depende da vontade dos caciques e dos donos de partido para conseguir se candidatar? Isso não tem o menor cabimento. É como se a nossa democracia tivesse porteiros barrando a entrada de quem eles não querem que participe.
E no caso da eleição para deputado, se fossem permitidas as candidaturas independentes, o eleitor teria certeza que o seu voto não iria beneficiar outros candidatos que eventualmente não o representam. Portanto, resumindo aqui, enquanto a Justiça Eleitoral não cumprir os seus deveres básicos de fiscalização, enquanto o Congresso destinar bilhões e bilhões de reais de dinheiro público para campanhas políticas, enquanto a lei eleitoral não permitir as candidaturas independentes, nossa democracia continuará muito doente e as nossas eleições infestadas de candidatos escadinho. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.